Eu saúdo todas as pessoas com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Agora nós vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 13, começar do versículo 22, que fala assim a palavra do Senhor. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá dessa forma: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando vide Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do ocidente e do oriente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão primeiro, e primeiro há que serão derradeiro, diz a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre os dois caminhos, o caminho que leva ao céu e o caminho que leva à perdição, que é o inferno. Para todos nós que servimos ao Senhor e aqueles que ainda vão servir, se convertendo para Deus pela fé em Cristo Jesus, estes anda e vai andar no caminho estreito, porque é o caminho da salvação, é o caminho da liberdade. Jesus, em outra parte da Bíblia, aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele falou exatamente desses dois caminhos. Ele disse: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontre. Essa passagem mostra que nós devemos nos esforçar, devemos sempre pôr força para alcançar a salvação. Não é de qualquer forma que nós alcançamos a salvação, mas temos certeza que Deus, ele nos ajudará. Quando Jesus percorria as cidades e ali as aldeias, quando ele estava pregando, alguém perguntou a Jesus, fez uma pergunta, que eram muitos que eram poucos que se salvavam. Ele respondeu que precisava a pessoa porfiar, botar força, lutar para entrar pela porta estreita. A porta larga leva à perdição, mas a estreita leva ao céu. Isso fala a respeito da obediência, a fé em Cristo e a obediência a Deus. Essa atitude na pessoa de crer e de obedecer a Deus é o caminho, é andar num caminho estreito, mas os benefícios são grandes, porque vai para o céu. Quer o homem crer ou não, se deixar de crer dá no mesmo. Se crer, é salvação para ele. Se ele não crer, quem colhe é ele, o fruto da incredulidade. Nós vimos em toda a Bíblia Deus mostrando que ele prefere do homem e exige do homem a obediência. Nós vimos na palavra de Deus, quando Deus chamou Abraão lá da terra do Uz, dos Cadeus. E ali Deus chamou Abraão
ele obedeceu e foi assim considerado o pai da fé, né? Pela obediência. Deus chamou muitos homens na Bíblia e quis que ele fizesse conforme a sua vontade, e eles fizeram, e isso foi bênção para eles. Da mesma forma, o próprio Jesus, ele quer que nós obedecemos a ele, porque nós sabemos que não é muitos que amam a palavra de Deus, muito discórdia, mas bem-aventurado aquele que crê, bem-aventurado aquele que aceite a palavra do Senhor. Vejam o que a Bíblia diz aqui: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou melhor, fechar a porta, e as pessoas começarem a estar de fora e a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele vai responder: não sei de onde vós sois. Então vem a justificativa das pessoas, dizendo: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado na nossa rua. Ele responderá para esses: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. O caminho largo ele leva à prática da iniquidade, do pecado, é o caminho do mundo, o caminho da desobediência, o caminho de fazer tudo que vem pela frente, sem restrição, sem levar em conta a vontade de Deus, mas considerando a sua própria vontade, os seus próprios desejos. São um caminho largo. O caminho largo não tem impedimento, não tem embaraço. Não existe nada que possa impedir ele de andar no caminho largo. É muito diferente do caminho estreito, que o caminho estreito leva para o céu. E o caminho que leva para o céu tem que ter obediência, tem que ter muito cuidado. Não é caminho impossível de andar, porque todo que segue o caminho estreito, ele está debaixo da graça. A graça nos sustenta, a graça nos prepara, nos dá força, nos dá vida e leva-nos para o céu. E na época que Jesus ensinou isso, foi em cima de uma pergunta que alguém perguntou se eram poucos, e ele foi bem claro que disse que temos que nos esforçar. E a Bíblia diz assim mais: e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali, no final do caminho largo, haverá choro e ranger de dente. Quando for ver Abraão, que entrou pela porta estreita e obedeceu a Deus, eu posso dizer, porque a Bíblia diz, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino, e quem andou, posso dizer, pelo caminho largo, ser lançado fora. Virão gente do Oriente, pessoa do Ocidente, e do Norte e do Sul, e ali vai se assentar à mesa do grande rei, do reino de Deus, e ali desfrutar das bênçãos do Senhor, porque preferiram andar pelo caminho estreito, o caminho estreito que conduz à vida. Amados, nós podemos ver que não é de qualquer forma. Eu falo simples, com muita simplicidade, porque eu sei que a palavra de Deus não tem embaraço, a palavra de Deus não tem rodeio. Essas conjecturas, essas coisas que inventa para atrair o povo, afasta mais o povo do que leva a Deus. A simples palavra do Senhor, que é poderosa para salvar e libertar, ela diz que o espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muito, ao número, muitos são os que entram por elas. Agora, apertada e estreita é a porta, é o caminho apertado, estreito é o caminho que conduz à vida, e pouco há o que entre. Não devemos de forma alguma ser iludidos por alguém que quer ensinar um evangelho fácil, um evangelho somente de abundância, que não permite nenhuma aflição na vida do crente aqui. Mas o crente, ele deve estar certo que Deus abençoa ele em todos os seus caminhos. Deus ajuda ele a caminhar. E o caminho largo não traz bênção para ninguém.
A Bíblia diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Esses falsos profetas vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Alguém pode ensinar na forma dizendo que é a palavra de Deus, mas está ensinando o caminho errado. Para nós cristãos verdadeiros, devemos conhecer pelos frutos dele. A Bíblia diz: por seus frutos conhecerei. Por acaso, ou porventura, colhe uva nos espinheiros, ou colhe figo nos abrolhos, que também é espinheiro? Assim, dessa forma, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar um mau fruto, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecerei. É pelos frutos daqueles profetas, é pelos frutos daqueles pregadores, é também daqueles pastores que ensinam ilusões e deixa a igreja andar pelo caminho largo, mesmo dentro da casa do Senhor, dentro da casa do Senhor, conduzindo a igreja pelo caminho largo, sabendo que esse caminho não é o caminho que leva ao céu, não é o caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida é o caminho estreito, é conduzido pela obediência, pela fé genuína. Amado, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Jesus como Senhor e Salvador e tenha amor a Ele. Ame o Filho, ame a Jesus, adore a Ele. E nós vamos ver aqui, para você que já é crente, para você que já anda num caminho estreito, não deixe esse caminho. Siga sempre por essa estrada, é estreitinha, há muito sofrimento, há muita dor. Jesus disse aqui: nesse mundo terei aflição, mas eu venci. Veja o que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou para nós já crente, para nós nos esforçarmos e nunca deixar Jesus. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho, poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz a palavra de Deus. Por isso, meu querido e amados irmãos, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e segue os passos de Jesus, nunca desista, mas persista sempre em amar Jesus, sempre andar no caminho estreito. Não sejamos desobedientes a Deus, nem o Evangelho da graça, sempre obedecendo a essas palavras. E para você, amado ouvinte, que ainda está no caminho largo, que não se interessou ainda, Jesus te ama. Jesus quer bem a sua alma e quer bem a sua vida. Aceite Jesus hoje. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os sinais estão se cumprindo. Tudo está se passando de forma rápida. Basta para você, meu amado, aceitar Jesus e a igreja continuar firme na fé. Os verdadeiros cristãos estão firmes na fé. E aqueles que ainda vão aceitar Jesus também receba hoje a palavra do Senhor
e passe para andar no caminho estreito inaugurado por Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.